E aí, o que você quer conversar hoje? Bom, sobre a Bolsa de Valores, ou... não, brincadeira, à parte. Aproveitar que a gente mora fora, acho que falar sobre morar no exterior, acho um papo bacana. E você poderia dar as honras dizendo aí como foi sua experiência, né? Como foi a adaptação Uhum. Pois para claro. você. Bom, a princípio, meu nome é Douglas e eu moro fora do Brasil há quase 8 anos. Olha só, daqui a um mês vai ser concluído 8 anos que eu tô morando fora do Brasil. E sendo bem sincero, eu não esperava que eu ia morar tanto tempo do lado de fora e eu também não tinha a ideia, né? Nem meus pais, por exemplo, quando a gente fez esse plano de morar fora do país, que o processo de adaptação ia ser tão marcante, que divide basicamente a vida de antes de sair do Brasil e depois de sair do Brasil. E depois disso, ainda como processo depois do processo de adaptação. E basicamente é isso. Como é que foi a sua? Rapaz, a minha, eu não imaginei também que ia morar. Eu sempre quis, na verdade, né? Conhecer outros países. Eu lembro que quando criança eu queria conhecer o roteiro que todo mundo quer conhecer, que é os Estados Unidos, por causa dos filmes, né? Assistir Esqueceram de Mim. Morria de vontade Uhum. de ser esquecido, sabe? De passar pelo que uma Macaulay Culkin passou, aquela coisa de criança. E Oh, aí eu tinha em mente também Suíça, porque eu ouvia muito de alguma forma falar sobre a Suíça, França. Eu sempre tive essas referências de filmes que eu vi, mas até então não tinha nada de concreto. Aí veio a Rússia, né? A oportunidade de Rússia, que é onde eu moro, né? Em Vladivostok, para ser mais específico. E aí eu arrisquei, né? Juntei dinheiro, tentei me organizar, bati cabeça para lá, bati cabeça para cá, até que quando consegui sair do Brasil e vim viver essa experiência muito louca, que a adaptação aqui é uma coisa assim surreal, a começar pelo idioma. A propósito, né, meu nome é Kaique Júnior, eu nem me apresentei, né? Mas é isso, então foi algo. Como é que eu vou dizer? Tipo, eu brinco dizendo que eu gestacionei essa ideia de ir para o exterior, né? Eu gerei esse filho durante alguns anos, né? Uma geração, é uma coisa longa, porque eu não tinha dinheiro de ir tão rápido sair. E quando aconteceu, eu imaginei que eu ia estar muito pronto para adaptação, porque a gente planeja, pensa, vive o mundo na cabeça, lê, vê blog, vê canal no YouTube, a gente acaba sabendo do país mais do que até os próprios nativos, entre muitas aspas. Mas quando a gente chega aqui, tem o fator adaptação, sempre acontece alguma coisa para desviar essa rota que a gente imaginou quando ainda estava no nosso país. E foi assim para você. realmente. O processo de preparação para mudar para o país aqui, eu também vi muitos vídeos, muita informação. Por incrível que pareça, eu vi até também seus vídeos. Embora você não E tivesse aqui, eu tenha vindo para cá antes de você, um ano antes. Mas, assim, eu busquei conhecer e o que foi importante que eu entendi antes de vir para cá e também ao chegar aqui é que tem que vir para cá com a cabeça aberta e que eu não sou daqui e já que eu não sou daqui, vai ter algumas coisas, ou talvez muitas coisas, que vão ser diferentes do que eu estou acostumado, do que também eu vivi a maior parte da minha vida, né? Então, ah, eu vim para cá não querendo tornar aqui um Brasil, mas querendo compreender como é que as pessoas fazem as coisas por aqui e tratam de desenvolver e viver e conhecer também, né? Saber como é que as coisas funcionam. Eu sei que não é todo mundo que tem essa ideia. Eu gostaria de perguntar, você encontrou mais pessoas que têm a ideia de tipo, não, eu vou chegar, vou talvez tratar de me adaptar, ou não, eu vou chegar e eu vou ser já o tampa de cruz? Qual foi a sua experiência? cara, vai parecer muita demagogia ou vai parecer sei lá o quê. Acho que se eu tivesse assistindo esse papo da gente, eu ia achar que era mentira o que eu vou falar a partir de agora. É, Mas eu acho que nós, né, como eu já te conheço, nós somos muito exceções, assim, do que. hum, Isso não quer dizer melhor nem pior, né? Isso uhum, deixando muito claro. Mas eu acho que a maioria das pessoas que vêm aqui, elas tentam trazer o Brasil na mala, de uma certa forma.
sabe? Elas sim. trazem aquela coisa da, ai, que no Brasil era assim, ai, que no Brasil era assado. Eu vim tão de coração aberto e eu, particularmente, eu sou um ser humano muito desapegado. Tipo assim, eu não tenho saudade nenhuma. E o povo acha isso muito estranho. Eu não tenho saudade nenhuma da minha vida no Brasil, embora eu goste também do Brasil. Eu tenho minha família que eu gosto, tenho alguns amigos, mas nem essas coisas assim me fazem falta pelo fato de que eu mantenho contato. Então, para mim, não Uhum. precisa eu estar presente para serem minha família ou serem meus amigos, né? Óbvio que a gente sente saudade de algumas situações, do aniversário, de uma festa, de uma reunião de família que a gente não vai poder estar, mas quando eu vim pra cá, eu trouxe algumas coisas que eu gosto. Eu sou aquele nordestino estereotipado, por exemplo, que é o fanático por farinha dentro do estereótipo que poder e cuscuz, então eu trouxe um mini carregamento. Mas quando acabou, eu não fiquei tipo assim. Eu entendi, por exemplo, aqui eu vou comer o oposto do que eu comia no Brasil. Tipo assim, é muito diferente a comida. Até o arroz, o feijão, o Sim. sabor é outro grão, é outra parada. E eu lá, eu já sabia que ia ser assim. E quando eu tava planejando sair do Brasil, eu tenho em mente uma coisa. Eu quis preservar só uma coisa: quem eu sou. Uhum. O que eu trouxe Uhum. do Brasil é o ser brasileiro, que eu tenho orgulho de ser. Eu não, como eu conheço muita gente que sai, parece que desbrasileira de alguma forma, Uhum. mas isso eu pensei, vai ser a única coisa que eu vou levar. Tirando isso, comida, clima, é tudo bobagem, tudo você, para mim, né? Você se adapta, tudo. Então, eu acho que isso é muita exceção. Eu vejo muita gente vir e falando da minha experiência aqui, né, na Rússia e dizia assim, ai que no Brasil é melhor, ai que no Brasil tem praia, ai que no Brasil não sei o que lá, ai que a carne é melhor, ai que a comida é melhor, ai que não sei o que é melhor. E sentir essa falta tão intensa e muita gente acaba não dando conta e volta para casa por causa disso. E você? Ó, realmente eu concordo com você que, bom, respondendo a minha própria pergunta, tem muita gente que vem para cá achando que talvez vá viver uma outra experiência brasileira, só que aqui não é, né, o Brasil. Então, a parte que eu concordo com você é que tem muita gente que tem muitas expectativas erradas quando elas vão para fora do país. Tem expectativa de, não, lá vai ser fácil, vai ser assim, mamão com açúcar, vai ser tudo ok. Mas a realidade não é bem essa, né? Por mais que você vá, estudo, que você imigre ou qualquer coisa, para qualquer lugar, seja o melhor lugar possível, sempre vão acontecer algumas dificuldades mesmo assim. Referente a, bom, a sua pergunta, eu já diria que, na minha experiência, eu também vi muitas pessoas que não tinham interesse, sabe, realmente de estar aqui, não tinham interesse de mudar de país. Eu entendo-as. Por exemplo, eu, se eu pudesse, eu acho que eu também não teria, sabe, por livre e espontânea vontade, mudado de país. Eu não teria vindo para cá se não fosse a oportunidade de estudo que surgiu naquela época que eu descobri o estudo por aqui. Mas eu também vi de pessoas que não gostavam muito do lugar que mudaram. Elas começaram a gostar da presença, de estar por aqui, de viver essa experiência do lado de fora, basicamente, e também de estar no país que elas estão, ou seja, no país que ela selecionou para mudar, e com as experiências que aquele país desfruta. Eu espero que você tenha conseguido entender o que eu quis dizer. Entendi, entendi. Eu até dou gancho dizendo assim, por exemplo, tem pessoas que tem vários motivos, né? Tem Uhum. imaturidade, medo, muita gente nova também viaja, e aí acaba pensando assim, para me adaptar, vou transformar a minha nova casa em algo parecido com a minha casa antiga. Aí você vê Uhum. os fenômenos, por exemplo, de mini colônias da Colômbia, mini colônias do Brasil, mini colônias de cada país, né? A galera se Sim. junta ali naquele conforto, né? É. Linguístico, conforto cultural. Só que a longo prazo, te dando uma sensação de que você está em casa sem você estar em casa. Aí quando o povo começa a desistir, ir embora, se formar, ou quando você, por exemplo, vive numa universidade, vamos botar Paris, um exemplo. Uhum.
Tá, tô morando em Paris, papapá. Aí conheço um grupo de brasileiros lá, faço essa conexão, essa ponte, e tô vivendo ali, só com eles. Pá, pá, pá. Chega um momento que aí eu preciso tirar uma semana para fazer a documentação. Aí eu saio desse vínculo, saio desse Brasil que eu tô vivendo lá e vou interagir com os franceses, né? Aí você vê o choque cultural, a maneira de tratar tudo, e você acaba estando mais despreparado, porque você não teve o tempo de maturar Uhum. estando no país. Você ficou ali naquele casulo, ali naquela redoma. Isso é muito ruim. Eu vivi um pouco disso. Eu não vou mentir para você, eu vivi um pouco disso, mesmo saindo tão desprendido. Eu cheguei aqui, e como você até comentou, eu já tinha um canal antes de vir, então quando eu cheguei, como era um canal muito nichado para a Rússia, e na época eu lembro que eu cheguei, eu tinha feito uma sequência de vídeos ensinando como estudar na Rússia. Então acabou que calhou que algumas pessoas que estavam aqui acompanharam esse meu tutorial, né? Fizeram a questão de documento e dessas coisas. E eu conheci muita gente. Então eu recebi ligação de brasileiro quando cheguei aqui. Oh, Tinha brasileira que hoje é minha amiga, que estava me procurando, perguntando se eu já tinha chegado, porque viu que eu tinha escrito que vinha. Aí acabou que, como eu sou muito inseguro e eu tenho dificuldade gigantesca para aprender idioma, junto com o TDAH e um monte de coisa que eu tenho, né? Uma lista aí que quem não tem, quem são hoje em dia, né? Da cabeça. Acabou que eu acabei me prendendo nesse aconchego um pouco. Isso foi muito prejudicial. Não tipo que eu não deveria falar com essas pessoas, mas eu não deveria ter me enturmado e aprofundado da maneira que eu fiz, sabe? Isso me atrapalhou durante muito tempo. Mesmo que essa ideia toda que eu falei no início, de que eu vim de coração aberto, que eu não vim querendo trazer, mas eu me confortei tipo assim. Por exemplo, a primeira barreira de adaptação aqui é a língua. A língua, por mais que o povo, alguns canais falam, é quase a mesma coisa, eu vejo vídeos dando dica, né? Gramática é gramática, isso é isso. E pega palavras assim que realmente tem a conexão. Mas quando você pega e você encara o idioma russo mesmo, não tem nada a ver. Já pelo oi, здравствуйте, você já pega assim, já um tapa na cara, pá! E aí isso me dava medo. Então eu me abracei em pessoas que viviam aqui para irem fazer documento comigo. E até hoje, mesmo eu entendendo, eu tenho esse medo muito grande, um pouquinho, sabe? sim, sim. E isso é meio complicado. Então eu acho que esse ponto da adaptação, o mini Brasil atrapalha. E meu mundo começou a ter uma outra rotação, vamos dizer assim, aqui, quando começou a galera ir embora, a galera Hum, vazar por problema psicológico, por dinheiro, por qualquer motivo, por terminar curso. E quando vazou a maioria das pessoas e a galera que eu andava nas férias ia para o Brasil, aí eu fui me entendendo, me descobrindo e criando minhas raízes mais aqui. Mas eu acho, é algo que eu acho assim, um crime para nós brasileiros cometer, é chegar aqui e carregar esse Brasil assim muito intenso. Eu queria transformar aqui no Brasil, qualquer país. Aqui eu falo, mas para qualquer país. uhum. Isso me lembrou uma coisa muito importante, assim, que me fluiu na cabeça, para ser mais exato, que é claro que é importante, tipo, ter contato com o pessoal que é do seu país, mas é claro também, se você está em outro país, também é interessante que você fale com as pessoas desse país, né, por causa que você vai ter que viver lá e etc. Só que talvez seja um tanto complicado manter um equilíbrio entre esses dois. Na Sim, verdade, a gente sabe que é, né? A gente sabe que é complicado ter esse muito. equilíbrio. Por causa que tem momentos que você queria apenas, sei lá, estar de boas com sua família, mas você está do outro lado do planeta e você não tem família desse outro lado do planeta. O que lembra também o tema da saudade, né? Quando você está longe de casa, quando você está à distância. Então, equilíbrio nessa questão aí é muito importante. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar também é em relação à minha experiência, que ela aconteceu um pouco diferente da sua. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um núcleo muito limitado de brasileiros por causa de escolha. Eu escolhi ficar basicamente tendo contato mais próximo com uns 4, 5 máximo brasileiros. E quando eu cheguei, o pessoal que me acolheu um pouco mais próximo foi o pessoal da América Latina.
eu fiz aqui a preparatória do idioma e eu tinha como companheiros de classe 2 colombianos e um chileno. E eu conversava mais com eles. Eles foram, digamos assim, o meu suporte nesse primeiro ano que eu tive por aqui. Mas esse suporte, ele foi bom para se virar, tipo, de ir para aula, de talvez soltar, né, os pensamentos, assim, por causa que quando você está estudando a língua do zero, quando você não sabe nada, entender o que é dito na aula, que está sendo falado naquela língua, é complicado. Mas bem, o ponto é que, embora eu tivesse esse ponto de retirada da pressão, né, digamos assim, da minha cabeça, dos meus pensamentos, eles também ajudavam no processo de aprender a língua, por causa que a gente estava vivendo essa experiência em conjunto e a gente estava enfrentando basicamente os mesmos desafios. Assim, considerada as devidas proporções, Uhum. é claro, né? Aprender a língua ali junto com essa galera, eu acho que foi melhor, por causa que eu tinha que também pensar no espanhol, né? Que não é a nossa língua materna aqui, a gente fala português, e eu tinha que aprender o russo. Então, nesse processo de desenvolvimento, acabou que eu não fiquei preso ao português do Brasil, não fiquei preso ao espanhol e também eu acredito que eu tive uma boa oportunidade, sabe, de aprender, começar a aprender o russo nesse processo. Agora, em questão de mini Brasis, né, mini Colômbias, mini Índias, que tem quando estudantes estrangeiros vão para outro país e vivem, isso eu devo admitir que é muito cômodo. É muito cômodo, por causa que você vive como se você tivesse numa comunidade sua. Como se você tivesse, talvez, seu bairro, digamos assim, né? Um bairro com Sim. os amigos. Isso, como você falou, pode atrapalhar muito no desenvolvimento do idioma e também do se virar aqui no exterior, seja onde for. Por causa que quando você vai para algum outro lugar, não é todo mundo que é tão desenrolado assim, né? No Sim. processo de adaptação e se virar e entender o que estão querendo de você e também se fazer entender para o que você quer explicar, fica muito complicado. Você Sim. concorda com isso? Ou você tem alguma coisa? Concordo. Não, concordo total. Meu processo, inclusive, de adaptação, ele veio junto com o processo de despirocação, que eu Oh, despiroquei quando eu cheguei aqui de um jeito. E foi o que, claro que essa intensidade de ter recém-chegado, mas foi o que me ajudou também, porque aí eu fiquei, conheci, saí com muita gente do país, né? Tipo aqui da Rússia. Então, ao mesmo tempo que eu tinha um abraço familiar dos brasileiros, que eu tava ali naquele núcleo, tal, 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 de vez em quando eu ia bater as pernas e ia rodar pelo mundo aqui, e encontrava, saía com a galera uhum. da Rússia sem falar nada quase do idioma. O que me deu experiências assim que até hoje eu lembro e digo, meu pai do céu. Primeiro, onde é que eu tava com a cabeça? Segundo, o que foi isso? E foi bem legal, tipo, eu já saí pra balada, por exemplo, e conheci fiz amizade com um rapaz, e aí esse rapaz me chamou pra ir na casa dele, ele morava numa república com 30 pessoas mais, Eita. e era muito da hora a república. República assim de alguns andares, a cozinha lembro que era lá pro terceiro andar, sei lá. E aí eu mal falava quase nada e estava cercado de gente da Rússia, 1 da manhã, isso aí, que era de madrugada, e eu ia sem medo, né? Então isso foram experiências assim, gente que eu já fiquei, agora no sentido ficar mesmo, né? Além de conversar, Uhum. e que eu saía, entrava em um carro, aí ia para outro lado da cidade falando quase nada, sabe, do idioma, montando palavras assim. Então, essas experiências, elas me ajudaram a aprender um pouco mais do idioma, né? Não, não, claro que na universidade é o melhor caminho para você estruturar o idioma, mas eu acho que as vivências ajudam a você falar na real, né? Namoro, Sim. ficar, curtir uma festa, ou barzinho, ou só fazer amizade de certa forma. Então eu tive esse processo de despirocamento assim que me ajudou um pouco. Mas eu concordo total com o que você disse dessa questão do mundo, assim, de
E acho que foi positivo para você, inclusive, ter esse contato com outra língua do que com o português, né, Brasil. Porque, por exemplo, um tiro no pé que eu acho que o brasileiro faz, muitos fazem, é chega aqui, traz um excesso de carência que já dispara com relacionamento entre brasileiros. Cara, a chance disso dar certo ou prestar é quase nula, eu acho. Porque assim, quando você já vive muitos anos aqui, já aprendeu a língua e você já está adaptado, já fez o que você tem que fazer no país, você conhecer uma pessoa do Brasil e namorar é da hora. Mas você chega aqui, já engata no relacionamento, você deve ter conhecido muitos brasileiros que namoraram, viver aquele mundo que é pior, que não é nem um mini Brasil. Tem um mini Brasil, a pessoa vive um Fernando de Noronha, que é o namoro com outro brasileiro, assim. É uma coisa Sim. exclusiva, bem à parte. Eu acho complicado. E sua adaptação com o idioma? Você já passou algum perrengue? Como foi no início? Para você aprender, para ficar... Abra Ah, o sim. coração. Open É, your heart to me. o idioma é um perrengue muito forte, é um perrengue muito, assim, incrível. É uma coisa que é difícil de se aprender, é o idioma russo, mas ele não é impossível. Em questão de perrengue com o idioma, teve bastante, principalmente ali no primeiro e segundo ano, de não entender exatamente o que é que as pessoas queriam, o que é que elas estavam falando. Porém, o que muito me ajudou foi participar de clubes de língua, de idioma, que tem na faculdade, seja de inglês ou de russo. Eles lá ajudaram bastante a você, tipo, se situar um pouco mais. E também tentar, né? Tentativa e erro. Tem uma história até de um brasileiro que estava aqui há algum tempo, que ele... Bom, essa história ela reflete como é que foi minha experiência com algumas coisas. Esse exemplo ele reflete bastante como é que foi. Foi basicamente esse brasileiro, ele estava no supermercado, ele estava perto da seção onde tem carnes e uma tiazinha perguntou para ele que tipo de carne era que estava lá. Ao invés de ele falar vaca, ele falou que era carne de bosta, por causa que as palavras para vaca e bosta é basicamente muito parecida. E basicamente esse tipo de situação aconteceu comigo inúmeras vezes. Teve gente que olhou assim para mim e tipo, como é que é? Por causa que se eu ficar calado ou se eu talvez colocar uma voz assim mais grossa e falando em russo, eu consigo me passar como se eu fosse um russo. Então, a galera que olha assim para mim, tipo, por que você tá me falando errado essa parada? Tipo, eles não sabem que eu sou russo. Então, é engraçado hoje lembrar desses momentos, mas assim, o processo de aprendizagem de idioma, ela não é rápida, a não ser que o idioma seja muito parecido, né? O que não é o caso do russo pra gente. Ah, Esses total. foram meus perrengues, assim. Mas diz aí, em questão de você. Perrengue? Nossa, passei vários. Eu lembro que eu já falei para a professora uma vez, eu perguntei, era para eu perguntar se eu podia escrever no quadro. Aí eu perguntei, professora, eu posso mijar no quadro? Eu falei. Aí a Sim, professora fala, sim. mijar você não pode, escrever você pode. Só que ela falou rindo, porque ela entendeu o que eu quis dizer. Passei uma vez uma vergonha horrível, daquelas vergonhas de arrepiar até o espírito. Que eu tinha um amigo do Uzbequistão, e aí eu empolgado, aprendendo tal, querendo aprender, que a gente conhece, sei lá, um chinês, um coreano, tudo, aí você quer aprender pelo menos como é um oi. E aí eu Uhum. lembro que eu aprendi a palavra rahmat, que é obrigado, né, na língua deles. E aí eu conversando com a russa, do nada, a gente lá, conversa muito boa, a menina super bacana. O nome dela é Leona, que me marcou muito. Gravei até com ela um tempo. E ela fala espanhol muito bom tal. Do nada eu parei na rua, dei a mão pra ela e falei Foi. Meu pai, o que assim na minha cabeça era armado, mas aí eu confundi com isso, que para quem tá ouvindo agora, a palavra que eu falei em russo quer dizer tipo FODR. E aí ela olhou pra mim e ficou meio que estática, né? Aí fez quê? Aí eu repeti.
Ela falou, Kaique, você sabe o que é que você acabou de falar? Aí eu parei, aí eu lembrei na hora, veio assim, automático. Aí eu disse, não, eu não quis falar FODR, não, eu quis falar obrigado, só que em uzbequistanês, blá, blá, blá. E aí foi engraçado, acabou engraçado. E tive outras Cara, experiências também. Eu tive uma experiência que eu fiquei com um ser humano aqui, né, que hoje a gente não se fala. E aí, nossa, isso é muito eita. pesado já. Primeiro vídeo nosso eu já descendo o nível assim, mas vamos. Aí a gente tava ficando lá, dei um tapinha na cara da pessoa, sabe? Pá. Hum. Aí a pessoa falou bem assim, nossa, você bateu um pouco forte, bata mais fraco. E eu não falava bem, então não sabia o sinônimo, então não sabia. Aí eu dei mais sorte, dei um tapinha Eita. mais forte ainda. No Vi. terceiro pro quarto, que a pessoa já tava vermelha, foi que eu entendi que eu tava entendendo o comando errado. Que é mais fraco, eu tava dando mais. Que não falava nada, eu só falava só oi, obrigado, bom dia. Então eu tive umas experiências assim muito constrangedoras com a língua, Uhum. mas que foram boas porque fazem parte do processo de construção, né? Para eu então, para mim então, que tenho muito medo de falar, acho que isso quebrou um gelo um pouco, que às vezes a gente fica com vergonha de errar, de errar, de errar, e aí evita falar e não desenvolve também, né? É ruim passar uma situaçãozinha, um micozinho assim, mas acontece. É, acontece bastante, mas isso faz parte, não seja por isso. Agora, uma coisa interessante também que eu acabei de dar uma sinapse aqui é que é basicamente o quanto essa mudança ela também afeta a rotina, né? Por causa Uhum. que a minha rotina ela era relativamente bem regrada quando eu morava em casa. Aí quando eu vim para cá, ela por um momento ficou um caos completo. Aí depois ela se estabilizou e esse processo ele demorou determinado tempo para se estabilizar. Como é que ele seguiu para você? Ah, é complicado, bem complicado. Ó, por exemplo, porque tem vários processos, né? O processo primeiro de, como falou, de rotina, né? O fuso horário foi uma coisa que, apesar de eu ser uma pessoa que vive quase minha vida toda sem fuso, que eu tenho problema terrível de dormir, então no Brasil eu era meio que um morcego, sabe? Era ativo à noite e ao dia não. Mas aí vim pra cá e 13 horas à frente, então quando eu quero falar com meus amigos, o horário não bate, na cabeça já vem assim. A, a rotina, como é que eu posso falar? Fisiológica, será que é assim que eu posso falar? De horário de apetite, de almoço e tal, já veio toda cagada, toda desregrada. E a rotina mental, não sei se eu posso chamar assim, com relação à mudança de idioma, por exemplo, para mim eu senti também que deu uma bugada muito grande. Que, por exemplo, a gente agora está falando em português. Eu Uhum. moro com um russo, um amigo meu. E aí converso com ele bastante em russo. E eu morei anos com um colega que falava espanhol. Então já aconteceu muito tempo aqui de eu tá. Não sei se sua cabeça passou por isso. Quer dizer, com certeza a sua cabeça passa por isso. De você falar uma palavra e ou usar uma palavra muito errada no português para você querer descrever uma coisa que você pensa, ou você dar branco de algumas palavras até do português, você, sei lá, querer pegar caderno, você lembra como é caderno em russo, mas você deu um branco do que é caderno em português. Ou tá ali conversando em russo e jogar uma coisa no meio, assim. Uhum. Então, muda tudo, né? Na verdade, a rotina muda tudo, por causa do idioma, por causa do clima, por causa. A minha mudou total e até hoje eu não consegui regrar, colocar de volta, assim, nos trilhos. Meio que fiquei assim, desregrado mesmo até hoje. É, o meu, ela funciona, minha rotina ela funciona basicamente no semestre estudantil. Quando não tem aula, ela é um pouco mais desregrada também, assim. Agora, em questão de, talvez assim, eu me lembrei, né, que você falou aí da insônia, ela às vezes consome os estudantes, então acaba também desregrando a rotina. Por isso eu posso entender. Agora, nessa questão aí da confusão, sabe, dos idiomas, ela acontece bastante, mais do que se desejaria, talvez assim, digo. Principalmente agora, com esse passar dos tempos, tem acontecido mais em relação ao português. O meu português está ficando muito estranho. Tem coisas que eu Uhum. falo que fica parecendo que, tipo, tá, isso daqui estava errado, isso aqui tá errado, isso aqui não deve ser correto. Mas isso é por causa que nos últimos 4 anos, basicamente, o meu
ao redor, olha aí, ó, mais uma coisa. As pessoas com que eu caminho mais tempo, que eu fico junto mais tempo, os meus amigos, em sua grande maioria, eles são russos, são daqui. A minha namorada é russa, a gente só fala em russo, e tipo, esse processo de usar não o meu idioma nativo, né, mas o idioma dos outros, fez com que a cabeça fosse pra lá e pra cá, sabe? Uhum. Ah, total. Desestrutura, eu acho muito. Desestrutura a forma de você pensar, formular as palavras. Por exemplo, eu tenho uma cabeça que ela funciona muito com. Como é que eu vou explicar? Eu sou uma pessoa de associação, eu Uhum. aprendo muito mais em vez de estudar ouvindo, associando e tal. Então, por exemplo, eu tive um tempo onde o Bazinho foi uma das minhas maiores escolas, para espanhol e para russo. E o que é que acontece? Aí, até quando eu tô no Brasil, tem um fenômeno que acontece comigo. Se eu beber, chega um nível do álcool onde a minha cabeça quer jogar tudo que eu tô sentindo pro russo. Porque como vivia muito no barzinho, muito no Botsman, que é um barzinho que tem perto da universidade, muito ali naquele ambiente e tudo, então o cheiro da cerveja, o álcool em si, a sensação de estar um pouco bêbado me empurra a querer falar em russo, a lembrar das coisas, a estrutura do Uhum. russo ficar vindo na cabeça. Então, eu entendo você total. E eu queria perguntar uma coisa para você também, com relação a juntando tudo que a gente falou, de adaptação, Uhum. rotina, morar fora e tal. Você teve algum momento que você se sentiu perdido? Tipo assim, quis muito vir para cá, fez seu plano de estudar, veio, aconteceu, mas no meio do caminho, talvez por dificuldade do idioma ou problema financeiro, ou qualquer a dificuldade de não estar em casa, de estar sendo intercâmbio, que de certa forma a gente vive um intercâmbio, vamos dizer assim, Uhum. né, entre muitas aspas. E intercâmbio não é a mesma coisa do que vida total no país, né? A gente depende de dinheiro, parte do tempo a gente dependeu de ajuda da família ou ao trabalho online ou coisa desse tipo. Você já se sentiu alguma vez desgastado mentalmente? Tipo, chateado, ou então com raiva daqui, ou meio um momento de queda muito grande, assim, emocional, ao ponto de você pensar, pô, eu devo mesmo ficar aqui? E ter vontade de desistir, ou ter pego um desgosto da vida na Rússia, ou você nunca teve, não passou por esse perfil? Olha, eu passei por uma situação bem similar. O meu foi relacionado à faculdade que eu cursava, por causa que eu estava fazendo um curso que, sinceramente, eu não gostava. Então, o que aconteceu foi que essa faculdade, né, esse curso, para mim, ele era muito, assim, fazendo uma metáfora, ele era muito pesado, ele me puxava muito para baixo, eu tinha que fazer muita coisa para que desse algum mínimo resultado, e para mim eu achava que não valia a pena. E depois, pois, no período do Covid, eu comecei a faculdade antes do Covid, no período do Covid, eu tive um tempo para dar uma refletida maior, sabe? Uma coisa que Uhum. ajudou bastante a tomar a decisão de basicamente não largar tudo, mas na verdade mudar apenas. Por causa que eu estava numa situação que eu não gostava, a solução seria não continuar nela, mas sim mudar para alguma coisa que eu gostasse. E depois, basicamente, do processo ali do Covid, que tive esse tempo, né, para dar uma pensada e tudo mais, eu resolvi mudar. E a mudança foi muito boa. Devo dizer que mudou demais, sabe, as minhas perspectivas. Por causa que o curso anteriormente ele era tipo de manhã até a tarde. Eu basicamente saía do meu dormitório, tava escuro, voltava, tava escuro. A vida, ela para mim, ela parecia muito triste, muito carregada. Eu não encontrava assim grandes, assim, não é que se deva ter grandes emoções na vida, mas assim, eu não encontrava grandes prazeres em seguir fazendo aquilo que eu estava fazendo, sabe? Eu não tinha aquele amor pela carreira que muitos têm. Então eu estava fazendo por causa que eu tinha que fazer. E no final e ao cabo, a decisão de mudar, eu um pouquinho me arrependo de que, tipo, eu não tenha feito isso antes, mas ao mesmo tempo, eu sou muito feliz que eu fiz no momento que eu fiz, por causa que talvez se eu tivesse feito antes, eu talvez também não estivesse aqui, ou talvez
o processo teria sido diferente e eu não teria vivido muita coisa do que eu vivi. Eu diria mais nesse sentido, sabe? E uma coisa que é muito importante, no meu ponto de vista, de indicar para todos aqueles que desejam morar fora do país, ou para uma pessoa que estiver vivendo fora do país, é que esse processo de adaptação, que, bom, envolve tudo isso que a gente conversou aqui hoje, ele não é um processo rápido e às vezes a sua cabeça vai engatar nos pensamentos, numa toca de lebre, uma toca de coelho assim complicada, que é melhor você se preparar e se preparar sobre o preparo antes de tomar a decisão de sair do seu país, do seu conforto e tudo mais. Até mesmo aqueles que não têm, por exemplo, muito conforto e que vão encontrar conforto fora do país, que têm uma vida talvez assim melhor fora do país natal, né, vão encontrar problemas também. Então, por isso se prepare. Há momentos de como é que os evangélicos gostam de dizer? Um momento tipo de virada, isso, um momento de virada. Ah, tipo, vai vir um momento de bonança, você quer dizer? Tipo, Não, 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 não. Eu quero dizer assim, vai ter algum momento que você vai encontrar alguma dificuldade que você ainda não enfrentou. uma E aprovação, você. tipo. Tipo isso, isso. Esse é um bom termo. Então, Hum. é importante estar basicamente ciente que vão ter dificuldades, vão ter tribulações, né? Vai ter momentos que você vai querer largar tudo e ir embora ou voltar, mas isso depende muito de você, né? O que é que você deseja? Se você quer algo novo, você quer talvez conseguir a sua faculdade ou talvez apenas trabalhar mesmo, depende muito da resistência, né, da pessoa. Então, voltando à sua pergunta, o momento de tribulação eu tive foi quando antes de mudar a minha faculdade. Eu tive antes de mudar a minha faculdade. Assim que eu mudei a faculdade, os dias voltaram a ter sol. Assim, era um processo que ele era mais mental, sabe? Do que Uhum. realmente real. Os dias aqueles não são escuros. Aqui tem muitos dias de sol e o que me estava consumindo mesmo era a faculdade. Eu diria que é isso, a minha resposta. Cara, eu vim numa situação, eu não vim por causa de estudo, né? Eu peguei a carreira, assim, eu peguei a carona no estudo, porque eu sempre gosto de deixar muito claro os meus recortes. Por exemplo, eu sou pobre, mas eu não sou um pobre em situação de miséria no Brasil. Eu tinha uma casa, eu tinha comida, porque é sempre bom a gente desenhar bem para que as pessoas não criem expectativas, que às vezes o povo fala, eu era pobre e a pessoa fala, parece que vivia na ponte, embaixo da ponte, Uhum. e aí você cria uma expectativa, uma esperança de quem tá ali, que se espelha em você, quando na verdade tem muita coisinha. Era um pobre que tinha uma tia rica, que a tia dava dentro, entendeu? Então é bom sempre Sim. desenhar. Eu sou pobre, ainda sou, mas um pobre assim, tinha casa, tinha tudo, mas não uma pessoa que tinha condições de viajar. Né? Tanto que eu comecei a falar sobre a Rússia em 2012, quer dizer, final 2011, na virada de 2012, 2011, 2012, eu criei o meu canal. E aí eu fui alimentando, pensando, tentando, organizando para vir para a Rússia, mas só consegui pisar aqui em 2018. Né? Então foi aí, o quê? 7 anos, né, para conseguir, pela questão financeira. Aí cheguei aqui e nesse meio do caminho aí a minha mãe faleceu, eu tive todo um problema com justiça, que tô até hoje, 2018, ainda resolvendo, Ufa, tal. É bem, justiça é lenta, né, e ainda teve vários problemas é tal. caos, sim. E aí, esse processo todo, ele me fez chegar. Eu cheguei aqui carregadíssimo, com a carga de problema, de processo, aí falta de dinheiro e tal. Então foi bem, bem pesado, mas ainda assim, aí vivi com bem pouco de. Hoje eu trabalho, né? Graças a Deus eu sou semi-CLT, porque não é oficial, assim, mas é como se fosse um CLT. E já me mantenho aqui todo tal, mas no início isso foi muito pesado. Então chegou um momento que eu juntei tudo isso com o perfil do russo, né? Porque apesar de eu estar muito preparado para o que ia ter aqui, de eu ter lido, ter pesquisado tudo, tive ainda o choque da vivência, que revela um pouquinho mais do que o que a gente imagina ser, né? Então, quando eu Uhum. tive as experiências com a universidade, que a galera é bem ríspida, assim, de setor internacional, quando eu precisei ir para a Polícia Federal aqui resolver documento, essas coisas tudo, eu me vi uma época onde eu posso dizer que foi o momento de depressão, vida na Rússia que eu tive aqui.
Eu lembro que eu cheguei a ter um tempo que eu tinha nojo de ouvir russo falando. Que coisa horrível, não é? Eu tinha nojo. Eu ouvia o idioma russo, me dava um asco, assim, me dava raiva. Eu tava tão doido, sabe? Tão ferido emocionalmente do conjunto de coisa. E deixando muito claro, né? Não é nojo da nacionalidade do povo assim, não. Nojo da minha experiência, das vivências ruins que eu tinha tido. E me dava assim raiva. Eu pegava um repulso, eu não conseguia, eu ouvia, me subia assim uma coisa. E eu cheguei a pensar, será que é pra eu estar aqui mesmo? Uhum. Eu preciso estar aqui mesmo. E aí eu ouvia e tudo foi se estabilizando, tudo foi acontecendo. Eu persisti porque eu entendo que a gente nunca está satisfeito total com nada e entendia também, lembrei como era a minha vida no Brasil, o que eu reclamava, o que eu tinha medo, o que eu não gostava, aí comecei a pesar e fui esperando passar. E aí passou e depois eu entendi, pô, hoje eu tenho problema nenhum, escuto tal, quando tem um raiva de um russo aqui, xingo de volta e é a vida que segue. E aí eu entendi que tem coisas que a gente, sei lá, que a gente precisa separar um pouco da emoção, né? Viver no Uhum. exterior é racionalidade, emoção, e você falou, não lembro a frase direito, mas você falou lá no frente alguma coisa com relação a isso, sobre emoção, sobre que nem tudo é isso de emoção. Eu acho que quando a gente vai morar no exterior, na verdade, a gente tem que ser muito mais racional do que emocional, porque o nosso emocional não é o mesmo. Ele passa por muita pancada, muita confusão. Por exemplo, o exemplo que você deu de mudança, você falou, pô, eu deveria ter mudado de curso antes. Mas na verdade, acredito que não. Você mudou no tempo certo, porque você agiu racionalmente, né? Uhum. Sim. Emocionalmente, por você não estar se sentindo bem, sim, você deveria ter mudado antes. Mas racionalmente, você sabe que você não podia mudar tão rápido, porque primeiro você não é rico também. Segundo, você não Exato. sabia qual ia ser a reação dos seus pais, que de certa forma estava ali dando suporte e tudo. Então, são muitas coisas que eu acho que eu aconselho para quem está assistindo isso aqui, quem tá vindo, que a gente não é reprimir todas as emoções, mas é fazer com que a racionalidade barre um pouquinho a emoção, porque tem horas que a emoção não ajuda, ela só atrapalha. Que aí você muda uma coisa e aí você atrapalha o rumo da sua vida toda, que se caga, perde a oportunidade, tem que voltar para o Brasil. Então eu acho que é muito disso. Ficou meio confuso que eu falei, que eu emendei um monte de coisa, mas a gente tem que traçar muito bem o que quer fazer, ter racionalidade quando conseguir e ter um objetivo também futuro. Eu ouvi uma psicóloga falar o seguinte, ela disse, tem pessoas que têm um sonho de morar na França. Eu adoro usar a Uhum. França como exemplo. Morar na França. E a vida daquela pessoa é pautada em ir para esse país. Quando ela chega nesse país, a probabilidade de dar errado é gigantesca. Por quê? Porque o sonho da vida da pessoa era ir para a França. Então isso significa que quando ela chegou na França, a vida dela acabou. Realizei meu sonho, acabou. Pum. Não. Tipo, e agora? E como é a vida após o sonho realizado? Ninguém vive só de sonho. Ninguém vive só para o sonho. Tipo, morar em outro país é um sonho, mas tá, e depois de realizar esse sonho? Qual é a continuidade? O que é que você vai fazer? Porque se o sonho for só ir morar em outro país, beleza, cheguei, realizei o sonho, volto para casa. Ou morro, desvivo a partir daqui. Não é, não existe. Então a vida tem que ter uma continuação. E eu me vi nisso. Eu acho que eu pensei pouco, né, quando eu queria vir. Cheguei aqui e me vi um pouco perdido. Tá, e agora? Realizei. 7 anos consegui realizar. Vou para onde? Aí eu fui entendendo e ainda estou em processo de entender, mas hoje eu já tenho mais uma ideia do que é, e isso é o que me segura e me segurou aqui por muito tempo, das vezes que eu quis desistir, né? Eu pensei, eu quero Sim. desistir mesmo, eu tô atordoado, né? Então acho que é importante esse equilíbrio, vamos dizer assim. Sim, é muito importante, concordo com você. E com isso, eu acho que temos um episódio. Eu também acho que a- a- o que passar disso é de procedência maligna, brincando. Eita. Eita, acho que a gente pode falar muita besteira, acho que foi muito completão o que a gente falou aqui. E para fechar, da minha parte pelo menos, eu moro em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia. Nunca vivi em outro país. A única experiência que eu tive de outro país foi ir fazer bate e volta na China. E Não, você passei tem 2 experiência de semanas. 3 meses. Eu fiquei 3 meses na França. Olha, eu que eu Isso. esqueci um negócio tão especial para mim.
E fiquei 2 semanas em Berlim, que foi a minha primeira experiência da vida fora do país. Eu me lasquei muito, mas foi bom. Faz parte. E é isso, É, Douglas, bom, da minha parte, é isso. né, obrigado pelo papo. E você, o que você tem para dizer aí, sua chave de ouro? Bom, para adicionar, eu gostaria de dizer que eu também vivo na Rússia, também na mesma cidade que o nosso queridíssimo Kaique. Eu espero que vocês gostem dos próximos episódios. E comentem, né? Comentem aqui o que vocês gostariam de ver como próximo papo, né? A proposta do nosso canal é falar muito abertamente, sem roteiro, né? A gente separa uns tópicozinhos aqui e vai desenrolando com vocês, mas comente qual seria os próximos temas, que a gente vai fazer uma anotação aqui, abrir umas cartas, brincando, sortear qual vai ser falado, e é isso. Ah, Então, não tchau. seria uma ideia, hein? Se inscrevam aqui, deem um like e comentem para o YouTube entender que a gente chegou chegando.